Que Jesus, então, nos ampare, nos sustente no desenvolvimento desse estudo, né? Primeiramente, nós trouxemos, junto ao estudo, ele foi feito por parágrafos, nós preferimos esse tipo de sistema de elaboração do serviço, e primeiramente o vocábulo, né? Entendermos teus encargos, a palavra encargos, o que ela significa, né? Qual a significação desse vocábulo. Encargos, pelo dicionário, ela vem como responsabilidade, incumbência e como dever, né? Então, é a obrigação de responder pelos próprios atos e pelos atos de outras pessoas. É a condição do que está sujeito a responder por certos atos e sofrer-lhe as consequências. Isso é encargo. Quando, então, eu respondo pelo meu ato e posso responder pelo ato de uma outra pessoa? Né? Nós podemos assim nos perguntar. E vamos nos lembrar da figura do filho, né? O menor que está sobre a nossa responsabilidade. Todos os atos que ele vem a fazer é dever dos pais ou aquele que tem sob ele a guarda responder-lhe por todas as consequências. Então nós vamos entender o dever dessa forma, né? Esse dever, esse encargo, essa incumbência, essa obrigação, não só pelos meus atos, mas pelo ato daquele pelo qual eu respondo. E entender que eu respondo pela consequência deste, que sempre vai existir a consequência. No direito, né, a obrigação, ela não é só o ato de fazer, é também o de dar e o de não fazer, né? Abster-se é uma obrigação. No direito de vizinhança, nós temos, por exemplo, a figura do som, né? Nós sabemos que até as 22 horas, a partir das 22 horas, o som não pode passar de alguns decibéis, porque nós temos que nos abster daquela altura. Nós não podemos abrir janelas, né? Ou frestas para a casa do nosso vizinho. Nós temos que nos abster de alguns tipos de construções ou edificações. Então, nós vamos entender que tanto o ato de fazer, como de dar ou de se abster, são obrigações, né? Então, nós também temos que entender que essa ação, ela vai ter sempre como resposta, né, ela vai estar sempre condicionada a uma consequência que daí decorre justamente esse dever. E nós estávamos pensando, lembramos de um caso de uma firma muito bem sucedida, onde possuía vários funcionários, vários empregados, e de repente essa firma começou a sofrer um baque financeiro, questões financeiras mais sérias, não conseguia mais honrar os seus compromissos e foi obrigada a começar aquelas demissões, aquelas famosas listinhas cortando, né? É o famoso, a gente chama de corte. E os funcionários começaram a entrar em desespero, porque viam seus amigos sendo mandados embora, eles sabiam que da próxima vez poderia ser um deles. E começou-se aquela celeuma, né? A culpa é da área de venda que não está vendendo. Não, a culpa é da área financeira que não está sabendo gerar recursos. A culpa é da área de marketing, a culpa é da área gerencial, administrativa, enfim. Cada setor culpava um outro setor. Até que ali nós temos a figura de um diretor daquela firma, um diretor sábio, né, que resolve então marcar uma reunião numa determinada data prazada, pelo qual seria apresentado o responsável, o culpado definitivo pelaquela queda que a empresa vinha sofrendo, pelaquela futura falência. E que na data marcada, naquele determinado horário, cada funcionário individualmente poderia conversar com o culpado e perguntar-lhes o motivo pelo qual chegou a tal situação a firma.
Então, na data aprazada, foi feita uma fila imensa naquele horário, a porta fechada, entraria um funcionário de cada vez. E assim, o primeiro entrou calado, fechou-se a porta. Qual não foi a surpresa? Quando ele viu acima da cadeira onde estaria o culpado um grande espelho e ao lado a seguinte frase: este é um dos culpados pela falência dessa firma. E assim ele saiu mudo, entrou o segundo funcionário, o terceiro e todos os funcionários adentraram e começaram então a refletir, né? Que não adiantava naquele momento buscar um culpado, que cada um tinha que entender a sua parcela de responsabilidade. Porque se todos trabalhavam ali, desde a faxineira ao diretor, todos estavam envolvidos com aquela responsabilidade. Então, naquele momento, é o momento que na nossa vida a gente pergunta, quando alguma coisa não dá certo. Foi meu pai o culpado, meu filho, meu vizinho? É a hora da gente parar e tentar descobrir a nossa parcela de responsabilidade quando a gente sofre algum insucesso. Nós temos o ato de não assumir responsabilidade, diz a lenda, que desde a época de Adão, que quando Deus pegou ele lá no jardim, fazendo o que acham que não devia, ele falou, eu não. Foi Eva. E a Eva falou, eu não tenho nada com isso. A culpa foi da serpente. Dali em diante, ninguém mais assume responsabilidade e nós somos os verdadeiros dedo duro. A gente está sempre delatando alguém, apontando para um e 4 para a gente. Então, a gente para pensar dessa dificuldade realmente. Então, quando a gente fala em deveres, né, direitos e deveres, é um binômio, né? Os direitos a gente conhece, eu acho que quase todo mundo conhece seus direitos. Alguns direitos, são os direitos até que estão garantidos pela Constituição, eles podem não estar efetivados, nós chamamos de direitos de terceira e quarta geração, mas já estão lá, já estão positivados, ou seja, já estão escritos. Cabe-nos assegurar-lhes o cumprimento. Aí é uma outra situação. Da mesma forma, são os direitos que nós temos no dia a dia. Nós sabemos de todos e mais alguns. Qualquer funcionário conhece seus direitos. Agora, e os deveres? Se nós entendemos que o dever é uma consequência, porque é uma função, direito, dever. Existe uma função. Quais são meus direitos? Todos e mais alguns. Quais são meus deveres? Todos aqueles decorrentes do direito que eu possuo. Eu tenho direito a ter uma casa? Tenho. Eu tenho direito à habitação, mas tenho o dever de pagar imposto. Eu tenho o dever de mantê-la com um grau de higiene. Eu tenho o dever de mantê-la numa construção que não cause risco a ninguém. Eu tenho direito a ter família, mas eu tenho deveres de sustentá-la. Eu tenho deveres de harmonia. Eu tenho direito a ter uma religião. Quantos anos se brigou pela liberdade, né, de crença? Eu tenho direito, sim, de ter minha religião. Eu sou espírita, olha quantos anos, quantas décadas, né? Isso foi uma conquista de outros que nos precederam. Para hoje a gente está aqui livremente expondo a nossa crença. Mas eu tenho dever com aquilo que eu abraço. Eu tenho dever com a causa, eu tenho dever com a casa pelo qual eu frequento, tenho dever com os companheiros, para que eu pese o mínimo nessa economia. Então, direitos eu tenho, mas logo a seguir, coadunando, eu tenho os meus deveres. Só que nós entendemos a palavra dever e obrigação como um fardo, uma cruz, né? Aquela, dever, isso é muita obrigação. Eu não quero ser isso não, porque isso causa muita obrigação. Mas ser rico também é uma obrigação danada, é um dever moral danado, e ninguém pensa dessa forma às vezes. Né? Quando uma mãezinha vê um filho, né, aquela coisinha gorduchinha, gostosinha, que ela tem que amamentar, ela não vai falar, que sacrifício pegar esse rebento e amamentar. Ela não fala assim. Ela vai para aquela criatura linda e maravilhosa que é o filho, e aconchega e faz todos os deveres maternais com um sorriso nos lábios. É a hora que a gente diz assim, eu amo o sacrifício, eu passei a amar o dever, porque aquela consciência materna foi instalada. Não, isso não é existem algumas exceções para confirmar a regra que é um dever maravilhoso, né? Então, é essa ideia que nós temos que entender, que o dever, ele em algum momento, nós passamos a amá-lo. No primeiro parágrafo do livro, ele diz que nós encontramos no lugar certo, com as criaturas adequadas e com as circunstâncias justas, né?
O Emmanuel diz que o lugar mais precioso de trabalho chama-se aqui. E o nosso melhor tempo chama-se agora. Então é igual aquela música, aqui e agora é o melhor lugar do mundo para a gente aprender a viver, né? Cada um com a sua concepção de vida sendo transformada para entender o que é servir como ser, né? Para que eu sirvo e principalmente para o que eu vim servir. Eu acho que é essa a ideia da responsabilidade principalmente. E a gente pensa assim, será que esse aqui é o lugar certo, hein? Rio de Janeiro, subúrbio, um calor danado. A gente também pode pedir para na próxima encarnação nascer lá na Palestina, no Afeganistão, né? No meio daquela faixa. Na Argentina, a gente pode se mudar para a Argentina. Será que a gente quer? Será que a gente ficaria reclamando mesmo? Às vezes a gente vê umas pessoas reclamando do lugar que vive. É um local ideal. É ali que nós temos as nossas interligações, são ali. Não adianta ficar imaginando que Paris vai ser melhor, não. Porque se você tiver com o coração dilacerado, Paris não vai se encontrar com luz. Porque isso é dentro da gente, né? Esse movimento é que a gente tem que buscar. Criaturas adequadas. O texto fala em criaturas adequadas. Não fala naquele mocinho do filme que eu vi há 3 semanas atrás, não. Né? Nem aquela mãe que apareceu abnegada, nem aquele filho todo maravilhoso. Aquele script nem sempre é o que nós idealizamos, mas é o nosso. Ele é o adequado para o meu aperfeiçoamento. E às vezes nós vemos em situações na vida onde pessoas são o tempo todo aplaudidas, o tempo todo ninguém confronta com ela, essas pessoas têm um risco muito grande de estagnar, né? Porque do momento que você não é impelido pelo outro através daquelas críticas mesmo, daquelas agulhadas, você não sai do lugar. Nós temos uma tendência à acomodação ainda muito grande. Então, às vezes, é aquela criatura, ela é adequada para o meu desenvolvimento. Através dessas pessoas difíceis, que nós chamamos de difíceis, porque nós também somos difíceis para elas, é que nós conseguimos melhorar. Um dia a gente berra e xinga, no outro dia a gente só berra e não xinga, no terceiro a gente só xinga por dentro, no outro a gente já morde a língua, e um dia a gente já consegue vibrar positivamente por ela. Mas tem que ter um início. Eu tenho que ter um entendimento para chegar a fazer isso. Eu não vou fazer isso a troco do nada. Eu tenho que entender por que eu estou querendo fazer esse caminho de retorno. Por que eu quero modificar? Por que eu quero ser uma pessoa mais doce, mais serena? Por quê? Se a sociedade me mostra o tempo todo que eu tenho que saber me defender, que eu tenho que responder à altura sim, e que cada um vale porque tem. Por que eu tenho que ser diferente nesse momento? Essa é uma pergunta que cada um vai fazer dentro do seu coração. Eu acho que todos nós que já nos encontramos aqui sentados, né, tacitamente escolhemos um mestre. Já escolhemos Jesus. Então a gente já entende que estamos todos nós, né, a caminho de Deus. Nós somos aprendizes do bem, que nem Jesus fala, a caminho de Deus. Então, Ele é a meta, Ele é o nosso paradigma. É difícil se ajustar? É. Mas é o que nós vamos fazer. Por isso tem que ter esse movimento. Nada cresce, né? Nada já nasce pronto, em momento nenhum. No segundo e terceiro parágrafo, ele fala para a gente observar os encargos como atividades de alta significação. Tanto em casa, como no centro, como no trabalho. Será que eu relaciono as minhas atividades, o meu valor pessoal, pelas das minhas atividades? Será que eu faço essa função? Eu valho pelaquilo que eu respondo? E uma vez eu perguntei para uma determinada pessoa, o que a senhora faz, né? Minha filha, não tem muita importância não, a minha vida é muito simplesinha, eu não faço quase nada. Mas tudo bem, o que a senhora faz? Sou dona de casa, mãe de 4 filhos. Gente, olha, a pessoa achar que isso é pouco encargo. Cuidar de uma casa com 4 filhos. Alguém se subestima por isso? Se a gente parar para pensar, é mais fácil cuidar de uma empresa. Porque na empresa tem cartão de pontos. Se o cara não entrar, corta-se, substitui. Em casa não. Um come uma hora, o outro deita outro resolve tomar banho, o banheiro ficou molhado e vai chegar uma visita, a comida tem que estar na hora, e o outro vai para a escola. Olha, administrar uma casa
é uma das tarefas mais árduas de qualquer ser humano. Então, entender isso como um pequeno encargo, o que é pequeno, o que é grande. Né? Emmanuel fala, grande é o sol e grande é a semente que nutre os homens. Quem é grande, o sol ou a semente? Se a gente ficar sem a sementinha, ninguém sobrevive não. Né? Somente aquele que diz que sabe e que pode fazer as pequenas atividades é que virá a poder e saber fazer as grandes tarefas. Porque aquele que não se predispõe ao pequeno não vai conseguir fazer o grande. A gente quer fazer o grande, né? A gente quer fazer, quando fala em caridade, a gente imagina logo um samaritano, né? Aquela história de samaritano, alguém caído, a gente dando água, levando para nossa casa. Mas ceder o lugar para alguém sentar aí é pequeno demais. A gente só quer o grande. O pequeno não nos interessa. Emmanuel tem no livro do Emmanuel, Chico Emmanuel, ele tem uma parte sobre os encargos, onde ele diz que, isso foi em 1931, ele voltando, né, para a casa do centro espírita, depois de trabalhar lá a noite toda, chegando em casa a 1h da manhã, mais ou menos, ele diz assim, olha, quando abri a porta, ele chegou em casa, encontrou um caso desagradável. A nossa casa tinha 2 gatos, e os gatos tinham sofrido uma indigestão, e tinham deixado a nossa sala num estado muito difícil, porque a sala estava muito suja. Os gatos haviam defecado na sala num espaço relativamente grande. Então, sentindo as exalações que estavam espalhadas pelo chão, ele se lembrou da moça que trabalhava para ele e pensou assim, logo pela manhã vou acordá-la e pedir para que limpe essa casa, bem cedinho, né? O que não acontece? Emmanuel, isso é coisa de Chico Xavier, parem para pensar. Um espírito do naipe de Chico Xavier e um doutor Emmanuel na vida. Emmanuel materializa do lado de Chico e faz assim, mas você, que vem de uma reunião espírita, que tratou do espiritismo em nome de Jesus, está fugindo da sua obrigação, exigindo que uma pobre menina que já está cansada, venha limpar essa casa quando é sua obrigação limpar este chão? Você vai pegar um pano, vai trazer água, sabão e vamos lavar. Bem, eu fui buscar água, sabão e pano e já fomos lavando. Ele perto de mim. E quando eu achava que estava terminada a tarefa, ele dizia assim, não, a sala ainda tem odores desagradáveis, tem que lavar direitinho, de maneira que ninguém nem saiba que esses gatos erraram aqui hoje. Então eu tive que deixar a sala bem limpa, porque ele disse, olha o que Emmanuel diz, no Espiritismo, a pessoa tem que começar estudando nos grandes livros e começar também lavando as privadas, trabalhando, fazendo sopa, ajudando os que estão com fome, lavando as feridas de nossos irmãos e distribuindo aquilo que for possível. Porque se nós, diz ele, não tivermos coragem de ajudar na limpeza de um banheiro, de uma privada, nós também estaremos estudando os grandes livros da nossa doutrina em vão. É o que nos ensina Emmanuel. Então, olha que lição, que beleza, pelo fato, a gente tem tanta frescura, né, de tratar da bosta do próprio filho, às vezes. E a gente vê um Chico e Emmanuel ensinando as obrigações. São as pequenas, são as grandes. Não tem essa separação. São as obrigações que te competem. O que Deus te deu a fazer hoje, faça da melhor maneira possível. É igual aquela propaganda, é um feijão. Qual foi o tempero? Ah, foi amor. Não tem a propaganda que a moça não diz qual é o tempero? Ah, foi amor. Então, é quando a gente aprende... Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, né? Pessoas que convivem comigo sabem, de fazer, que chamam aquilo de gororoba. Mas eu já tento, prometo que eu tento mudar e fazer aquilo com amor. Não fica gostoso, mas já tem amor. Então, a gente, em algumas casas, né, a gente percebe algumas pessoas que a gente fala assim, fulano, só faz um bolo, o bolo cresce, né? A comida rende. O que é isso? Se não são as melhores vibrações de amor que aquela criatura coloca naquele alimento. E outro a gente vê que mingua, né? Que o negócio não vai, o negócio sola. É da dificuldade, justamente, que nós temos. Depois, nos outros parágrafos a seguir, ele vem dizendo, sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. No Evangelho, nesse capítulo, Kardec nos diz assim, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Então, ele manda a gente estudar as nossas imperfeições. Não é que eu queira dizer que qualidade a gente não tenha, não. Mas as imperfeições que têm que ser trabalhadas são muito maiores. Essa é a ideia básica.
Depois ele fala o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, às vezes a gente para pensar, algumas pessoas as obras sociais, qualquer tarefa em auxílio ao próximo, é por demais importante. Eu não estou aqui para discutir isso. Por demais importante. Mas muitas pessoas, às vezes, pegam tantas obrigações para esquecer da obrigação principal e se distrair daquilo que ela veio fazer nessa encarnação, que é cuidar da sua própria transformação moral. Né? Então, a gente tem que parar para pensar, o que eu estou fazendo aqui já na doutrina? Eu não estou muito ruim, mas já fui muito pior. Né? Essa ideia eu tenho. Porque se eu começar a me comparar com o outro, eu desisto. Porque o outro sempre está muito melhor. Outros estão piores. Então, a ideia é quando eu começo a entender que quando eu olho ontem, mês passado, ano passado, há 10 anos atrás, eu era pior. Eu realmente me sentia menos... Pelo menos eu sinto pior no sentido que eu já venho no movimento de tentar melhorar. E quando você pensa em fazer alguma coisa, você já está fazendo. Só em pensar já é um grande movimento. Quando nós começamos a pensar, né, como é que nós somos, nossas imperfeições, eu não sei se acontece com vocês, mas tem dia que a gente se sente assim o máximo, né? Eu e 1000. No outro dia a gente está o lixo. Tem dia que a gente acha que a gente tem que ser beatificado, igual a Madre Teresa. Ah, eu mereço a beatificação. Tem dia que a gente merece para o mármore do inferno, tostar. A gente acha que não tem mais jeito. Tem dia que a gente se sente espírito assim, ao lado de São Francisco de Assis, a gente deve estar do lado dele assim. Outro dia a gente vê um selvagem e fala, eu estou lá. A gente até entender que a gente não está num limite, nem no outro. A gente está entre o selvagem e São Francisco de Assis. A gente está entre. Aonde? Não sei. Deus e o mentor de cada um e seu guia que deve saber. É uma tarefa difícil de descobrir isso. Né? Entre. Imagina a distância que isso se torna. E quando a gente começa a entender que esse movimento não vem muito ao caso, o importante é que a gente já começou a entender que tem que caminhar, que tem que levantar, que tem que começar a sair. Eu coloquei naquela frase quando a gente começa assim, conhece-te a ti mesmo. Né? Será que a gente para conhecer a si mesmo? Quem somos nós? Se a gente quiser saber quem somos nós, é só a gente fazer o seguinte, esse teste eu já fiz comigo, eu sei que dá certo. Longe do centro espírita, sem a disciplina, né? Emmanuel também diz que se a disciplina é uma montanha íngreme, a indisciplina é ladeira abaixo, escorregadia. Então a gente se solta numa rede, bota uma aguinha de coco e deixa o pensamento flainar. Aonde ele for, é o que nós ainda somos. Vocês fazem essas perguntas, não tem errada. Aonde o seu pensamento bater sem a disciplina, sem aquela questão do controle, né? Quando a gente tira férias e viaja e sai do centro, 15 dias, a gente fica solto, a gente fala assim, agora eu estou solto, tá? Vai ver onde que vai dar a sua soltura. A gente fala assim, dá corda na pipa e vê aonde ela para. A gente vai entender a necessidade da disciplina, né? Como Emmanuel mesmo fala, que essa espontaneidade antecede, né? A disciplina antecede a espontaneidade. Porque alguma coisa para ser espontânea passou antes pelo crivo dessa disciplina. E Chico, mais uma vez, eu trouxe que quando a gente quer se conhecer, como é que a gente faz, né? Tem terapias, né? A gente procura um psicólogo, a gente conversa com a gente mesmo, a gente compra fita de reflexão e a gente descobre a doutrina espírita, né? Que eu acho que não existe uma lâmpada, uma luz mais segura para nos clarear e entender o que Kardec falou, entre estudar as suas imperfeições, para eu saber o que eu preciso mudar. E ele diz assim, que a doutrina espírita pode ser comparada a uma luz que nos foi entregue. Imaginemos uma luz acesa. Sentimos aquela alegria imensa no primeiro momento. Uma felicidade muito grande. Descobrimos que a vida continua e que estamos a caminho da perfeição. Realmente, a doutrina é o verdadeiro consolador. Quando a gente entende que nós somos perfectíveis, né? Que isso tudo que a gente faz, todo mundo também faz, mas que a gente tem que mudar e que a gente não tem mais aquela ansiedade, que todos vamos chegar, é uma grande consolação. Aí a alegria se dá no coração. Mas daí, 2 a 3 dias, ele foi bem claro, a luz
vai nos iluminando. E vamos nos conhecendo por dentro, a maneira de uma casa abandonada há séculos. Entramos, então, nesse estado de inquietação e de amargura que não devemos conservar. Precisamos manter a alegria de termos recebido aquela luz e devemos perseverar, ainda mesmo que as imperfeições se avolumem dentro de nós, como quem está reconstruindo a si mesmo. Então, essa casa abandonada que a gente vê, né, há séculos. Olha a expressão que Chico diz, uma casa abandonada há séculos. Aquela hora que a gente se vê, se olha. Quando a minha casa física está ruim, eu posso vender, dar, alugar e comprar um outro imóvel. E a minha casa mental? Sabe aquele momento que a gente fala assim, gente, eu não me aguento mais, né? Tem hora que a gente não se aguenta, a gente não se suporta, consigo me olhar. Queria ir num cirurgião plástico e falar assim, olha, muda tudo, só deixa esse meu olhar profundo, né? Não é, na realidade, a gente não quer mudar tudo, cabelo, cor de olho, as rugas, não. O que a gente quer fazer é lá dentro. O que está incomodando é a parte interna do nosso ser. Só que a gente expressa como se fosse para um cirurgião que o bisturi na parte externa fosse ser resolvido. Aquela insatisfação que o nosso ser está vivenciando. Então é quando a gente para, né, para entender que eu não posso me mudar para a casa mental dela. Não tem como. Eu tenho que ficar aqui mesmo. Agora eu posso me alienar. Eu posso me dopar, me encher de barbitúricos, né? Eu posso usar tóxico, eu posso beber. Enfim, eu posso entrar em parada assim mental, babar. Isso é um problema do meu espírito que depois vai ter que fazer tudo de novo. Né? Isso é igual criança, quando embirra. Deixa embirrar, daqui a pouco vai ter que levantar e vai ter que fazer. Quando a mãe tem disciplina, lógico. Senão vai ficar lá resolvendo aquela criança, vai ficar naquela pasmaceira, vocês me desculpem, mas não vai crescer. Quer ver? A gente tem muita tendência até de tirar o dever da criança. A gente se bobear, não, ele está muito novinho para fazer isso. A gente já ensina os filhos de pequeno que dever é uma coisa árdua, pesada e desagradável. Faz logo para poder brincar. Tipo, livra disso. Quer dizer, não faça isso com carinho nem com amor. Se desfaz. Então, se a gente vê essa juventude, né, estudando de uma forma assim, quase que raivosa, cumprindo as obrigações que deveriam ser com maior carinho, de uma forma mais pesada. Pô, e fica difícil a vida mesmo. Se você acordar no primeiro momento, já imaginando o último minuto do dia, com peso, ele vai, aquele dia, ser quase uma eternidade. Então, quando a gente entende dessa casa em ruína, eu imagino uma faxina. Eu imagino uma faxina. Então, é necessário uma faxina sob pena dessa casa implodir. Né? Tem uma hora que a casa parece que vai implodir. Quem está de fora, que chega assim, né? Olha, mas a casa tua tá tão direitinho, não tinha tanto problema assim, não. A dona de casa, né? Quem mora na casa, sabe das dificuldades. Sabe o que está embaixo daquele tapete, sabe quanto tempo que não puxa aquele armário, sabe há quanto tempo que não lava aquela louça que está lá não sei aonde. Cada um sabe, na realidade sabe. Quem está de fora acredita na nossa, né, falsa limpeza. Então tem um dia que tem que fazer a faxina. Aí a gente começa a tirar, a puxar as coisas, a cadeira em cima da mesa, e o tapete já está enrolado. Bem, pela metade da faxina, dá vontade de desistir. A gente fala assim, um dia que eu estava com a cabeça que eu comecei a fazer isso, olha, a casa era muito melhor antes do que agora. Isso não vai acabar nunca, né? Eu sempre penso, isso não vai acabar, a gente tirou tudo do lugar, isso não vai acabar, eu não vou dar conta, eu vou morrer antes de acabar essa faxina. E a gente vai dando aquela sensação que ficou pior. Né? Então, às vezes a gente para e fala assim, depois de algum tempo, estudando essa luz dentro da gente, né? Essa luz que teima, igual aquele pessoal do DOPS antigo, examinando por detalhes, a gente fala assim, puxa, eu acho que hoje eu estou pior do que eu estava antigamente. Acho que apesar de tanto estudar a doutrina, eu falo tanta mais bobagem, eu faço tanto mais bobagem. Não é não. É que a gente ficou mais crítico. É porque é o momento da faxina. Está tudo de perna para o ar. Essa sensação ainda não está acomodada. Por isso dá esse desconforto. Antes era um conforto, mas lá no fundo da consciência a gente sabia que aquilo não estava legal. A gente estava tocando.
Então, nesse momento, que às vezes a gente ainda fica muito insatisfeito com a gente, é o momento da faxina, é o máximo dela, está mexendo. E quando mexe, incomoda mesmo. E é poeira, e aquilo tudo está de perna para o alto, a gente não sabe se vai ter condições de organizar novamente. A gente, na hora, não acredita na nossa possibilidade de reconstrução. Né? Então, a gente tem que... O que acontece? A gente abre aquele armário da faxina, a gente tira. Ah, isso eu não quero mais. Por que eu guardei isso aqui 30 anos? Isso vai fora. Tem coisas que a gente não sabe se vai jogar fora. A gente guarda numa caixinha para depois estudar sobre a validade daquilo. Assim é lá dentro. Nós, quando começamos a mexer nesses conceitos, nesses preconceitos, nessas ilusões, muitas a gente já se desfaz. Mas outras ainda é muito difícil. Ainda estão muito cristalizadas. Então, a gente mantém numa caixinha para observar a validade ou a não validade daquilo ali na minha vida. Porque eu também não posso sair jogando aquilo tudo fora, eu tenho que substituir. Mas para entrar o novo, tem que sair o velho. É essa troca que eu venho fazer. Né? De um homem velho para um homem novo. É para isso que eu estou me propondo na doutrina espírita. Então, eu vou ter que abrir mão, sim, mas com consciência, para nascer o novo. E o novo, quando nasce, né, que eu venho modificando esse sonho, esses conceitos, isso dói. Dói muito, né? Porque isso é um parto, isso é um nascimento, e dói. O trabalho de parto dói, é cansativo, mas é lindo, né? O fruto é maravilhoso. Essa dor que nós sentimos no nosso parto, dessa pessoa nova a cada dia, nos faz chorar. Eu acho que todos nós que temos consciência. Todos nós que já entendemos que não viemos aqui a estação de veraneio, não viemos aqui para tomar sorvete, né? Nós viemos aqui, se não formos espíritos muito alienados, nós tínhamos noção razoável que iríamos reencarnar num planeta de prova e expiação, em processo de atraso espiritual lamentável ainda, que é o nosso caso, encontrarmos outros companheiros nas mesmas circunstâncias, né, com quase as mesmas características, entre o selvagem São Francisco de Assis. Então, nós tínhamos essa noção. Então, essa noção não pode ser o nosso complicador, porque o nosso espírito imortal tinha essa consciência. Eu acho que é essa a concepção que nós temos que ter, de consciência, que é quando a gente toma medida de consciência, tomada de posição. Então, não adianta mais a gente criar determinadas situações, não vou, eu vou caminhar tanto. Não adianta. Tem hora que eu acho que o que mais importa na vida é a famosa tomada de posição. Tac! Eu vou, confio em Deus, a gente respira e vai. Tem hora que não vai ter aplauso, não. É aquele caminhar, nós e o Cristo. Cada um já passou por aquelas caminhadas que a gente fala assim, como eu consegui? Mas a luz está ali, a luz é Jesus. E tudo está nos aguardando. E essa fé vai ter que ser desenvolvida também. Isso nós estamos conquistando, reconstruindo. Então eu acho que quando a gente entende esse movimento, primeiro a gente vai perceber que é uma guerra, né? É uma guerra, e o meu pior adversário sou eu mesmo. Porque a gente que ainda se sabota, a gente ainda se ilude, a gente ainda coloca as nossas frescuradas em excesso, os nossos supérfluos, e a gente se distrai demais, né? A gente se distrai demais do rumo, do alvo a ser atingido. Então, eu acho que quando a gente faz essa tomada de posição, a gente já se prontifica. Né? Na lição é segue-me. Em todas as passagens de Jesus que ele falou segue-me, ele não se sentou ao lado do apóstolo, do discípulo, não. Né? O camarada levantou e foi seguir. Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, ele resolveu também seguir. Mateus, Levi, seguiu. Tiago seguiu. Maria de Madalena abriu mão lá do seu passado de engano e foi seguir. Então eu acho que quando ele fala segue-me, ele não pergunta a gente, né, que nem Emmanuel também falando uma lição, se a gente tem condições financeiras, se tem condições de saúde, se a gente tem condições morais, se nós temos condições em termos de vida. Pergunta nada. Ele apenas diz, segue-me, como o mestre que diz assim, se tu te dispuseres a seguir-me, eu criarei todas as condições adequadas para que tu caminhes.
Eu acho que a ideia principal que ele deixa é essa. Então, se ele me conhece melhor do que ninguém, conhece as minhas dificuldades e minhas matindígenas, segue-me, ele vai me suprir das minhas necessidades. E como um bom discípulo, eu tenho que pelo menos me levantar, sair desse lugar. Sabe fila de banco, que a gente está lá atrás, que a gente acha que a gente nunca vai chegar na boca do caixa? Né? Ah, não vai acabar aquilo nunca. A gente vai chegar na boca do caixa. Demora, mas a gente chega. Porque acontece tanta coisa e a gente está lá. Quando se a gente for embora, você pode ir embora também da fila, vai ter que voltar. Vai pagar juros, geralmente tudo a gente fica porque não a gente paga os juros. Eu acho que essa é a ideia do dever. Né? Jesus falou, caminhe enquanto se faz a luz, porque senão vai caminhar na escuridão. Então eu acho que o momento, quando ele nos chama, né, o segue-me, é enquanto, né, nós estamos numa situação tão boa, está tudo tão bem, apesar de tudo nós estamos muito bem. Nós temos que ter esse bom ânimo. Nós estamos muito bem. É essa coragem que ele nos passa a cada ano. E a gente colocou aqui também que quando eu paro para me desiludir, qual é o perigo disso, né? O que eu sou hoje? Quando a gente desanima com a gente, né? Poxa vida, eu não estou dessa forma. Mas o que eu sou hoje? Eu sou hoje o resultado da minha construção espiritual de vários séculos. Então, se eu engordei 20 quilos em 10 anos, eu não posso perder 20 quilos em 2 semanas. Você repara, né? Possível. O tempo de ida é proporcional ao de volta. Então, eu vou ter que me predispor a me reeducar para conseguir aquilo ali. Então, nós temos que entender que nós temos uma construção como espírito, temos que desconstruir para construir uma edificação nova. Como é que eu vou colocar uma coisa nova se não existe essa edificação antiga? E esse processo de desconstrução é que nós temos dificuldades. Nós não queremos desconstruir. É tipo assim, você fez esse prato de comida, tu vai comer. Nós não queremos isso. Então a gente usa a palavra culpado, quando o texto fala em encargo, dever. Porque a culpa, o cara fala, minha culpa, minha sagrada culpa, está tudo resolvido. É a salvação. Aqui a doutrina vai mostrar para a gente que não tem salvação. O que existe é evolução. E a evolução se faz com a... Primeiro desconstruir, para depois reconstruir um novo homem. E isso dá trabalho? Dá trabalho. Mas é individual. Ninguém pode passar para o outro, é singular, é uma janela de dentro para fora. A hora que você quiser, porque Deus também não vai agredir ninguém. Deus não para lá as suas atividades para vir pedir conta a nenhum filho dele pela sua atividade pessoal. Então, eu acho que quando a gente encara esse dever como aparecer, o dever para com o Pai, né? Não cessa nunca o nosso dever moral. Porque nós vamos ter que refletir as virtudes dele no nosso espírito. Então, eu tenho dever com ele, sim, de apresentação, como espírito. O Leon Denis, né, quando às vezes a gente questiona assim, puxa, mas eu estou na casa espírita, eu já penso legal, eu já quero coisas boas, mas na hora H, pá, escorreguei, né? Pisei, aquelas expressões assim, e a gente para, Leon Denis diz o seguinte, fiquei feliz, vou falar isso para vocês porque eu fiquei feliz, que é Leon Denis, que falou isso, ele chama isso de impulsos surdos. O que são os impulsos surdos? São essas forças, são essas energias que o espírito carregou várias reencarnações anteriores, que agora ela vem à tona. Então, o que eu penso hoje, o que eu acho hoje, vai traduzir-se em atos futuramente nas minhas próximas encarnações. Hoje dá para dar só uma palhinha do que eu posso ser, né? Quando a gente começa a imaginar. Mas isso só vai se traduzir numa futura encarnação. Então, o que eu sou hoje é resultado do que eu fiz. E o que eu fiz, gente, está feito. Está feito, acabou. Não vou ficar chorando, acabou. Eu tenho que agora me responsabilizar pelas consequências. Aí é uma outra história. Até ali o filme eu não posso mexer mais. Eu posso mexer no filme daqui para frente. E essa consciência a gente tem que ter. É essa claridade mental. Depende de mim. Depende de mim me fazer melhor, para que a minha família fique melhor, para que meu bairro se torne melhor, a minha cidade melhor, o meu país melhor, o meu planeta melhor.
Porque não adianta eu pensar em construir, reconstruir planeta se eu não me reconstruo. Então eu acho que essa ideia, se eu não me tornar melhor, o mundo não será melhor. Então é quando nós começamos a entender o porquê eu sou importante nessa engrenagem. Porque se eu não me tornar melhor, o planeta não vai ficar melhor. Porque eu estou uma engrenagem e nós somos interdependentes, né? Essa relação é mútua. Então, quando a gente entende o que é essa encarnação para a gente, eu separei uma parte pequena, é Jacob Rives. Ele diz assim: quando nada mais parece ajudar, tem aquele momento que a gente acha que não vai adiantar fazer nada, né? Eu já estou com segundo tempo do jogo, faltando 2 minutos para acabar, não adianta, vamos desanimar. Aí eu li isso aqui e achei interessante. Quando nada mais parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras martelando a sua rocha. Talvez 100 vezes, sem que uma só rachadura apareça. No entanto, na 100ª martelada, a pedra se abre em 2, e eu sei que não foi aquela que conseguiu, mas todas as que vieram antes. Todas as marteladas anteriores foram responsáveis para que ela se abrisse. Então, quando a gente pensa, né, o que aconteceu com a gente no dia 10 de maio de 1980 e alguma coisa? Não sei. 30 de junho de 1999, também não sei. Mas eu sei que todos esses dias antecederam o dia de hoje. Se a gente entender dessa forma, a gente vai entender também as reencarnações, né? Quando nós temos as nossas encarnações, achamos que os nossos deveres são simples, a gente vai entender que através dessas reencarnações, que nós chamamos de anonimato, é que vai existir uma reencarnação, às vezes, com uma prova, com um dever mais rigoroso. E são nessas anteriores é que nós nos preparamos. Por isso a sua real importância. Por isso eu não posso desprezar o dia de hoje. Porque se eu tivesse desprezado a minha vida no dia lá 10 de maio, que eu não me lembro de 1900 alguma coisa, hoje eu não estaria aqui. Qual foi o momento que aquilo funcionou? Qual foi o momento que o remédio fez efeito? Não sei, mas nós sabemos que não foi a última gota. Foram todas as anteriores. Da mesma forma que não é um único movimento que vai nos fazer modificarmos como espírito. São todos esses precedentes. É toda essa movimentação, né, de querer, de desejar com vontade, é que nos impulsiona para esse momento tão importante. Quando ele termina, que ele diz assim: teus encargos, tua possibilidade de acesso a planos superiores. Realmente nós, os espíritos em evolução nas vias terrestres, ainda estamos muito distantes da angelitude. Entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá desde agora começar a ser bom. Nós já estamos muito longe. Realmente, eu acho que ele até... Mas nós estamos muito longe de chegarmos, mas muito mais perto do que já estivemos um dia. Não é assim? Se a gente parar, sabe aquela criança que está com 12 anos doido para chegar a 18? Depois ela vai ficar doida para chegar. Não é mais coisa. Esse movimento, né? É quando a gente namora, a gente é doido para casar. Quando casa, a gente fica desejando namorar. Então, quando a gente entende que o caminhar, às vezes, a viagem é mais interessante do que o local que quer se chegar. Eu conheço uma história de um camarada que ganhou uma filmadora, e ele saía filmando tudo e falava assim: tô doido para chegar em casa para ver isso editado, né? Ele não se dava conta que ele estava vendo aquilo ao natural. O negócio dele era filmar para chegar em casa e ver aquilo na televisão. Então a gente às vezes para pensar, a gente vai fazer uma viagem. Esse caminhar, às vezes a paisagem é muito mais bonita. Acontecem coisas com a nossa vida, que a vida aponta, muito enriquecedoras, do que às vezes aquele ponto que se quer chegar. E também, se você não entender essa viagem, você não vai entender o ponto, porque é uma tomada de consciência. Sabe aquela rua que a gente passa, a gente olha para uma casa, sabe que eu nunca reparei essa casa? Sabe que eu nunca reparei que aquele portão é dessa cor? A gente não repara,
Por isso que a gente recaminha sobre trilhas tantas e tantas vezes forem necessárias. Se ontem nós fizemos, né, rastros de sangue, hoje nós já queremos ver fachos de luz. Isso é movimento? É, gente. Graças a Deus nós estamos aqui. Graças a Deus nós já estamos, apesar dos nossos pesares, com bom ânimo para o ano de 2003, acreditando. A gente sabe que não é mais um marco, né? Não é uma mudança de folhinha de calendário que vai modificar o meu espírito. Mas que seja aquilo ali uma forma que eu tenho para rever as minhas perspectivas, meus sonhos. O que eu quero? Eu já disse que meu sonho é ser doce, mas como eu sei que para essa encarnação, meu filho fala que isso é impossível, ser doce, por causa do temperamento de cada um. Mas eu quero ser doce um dia. Quanto tempo vai levar? Não me importa. Depois que eu entendi que eu sou perfectível, eu descobri que eu tenho uma meta e que eu vou buscar algumas delas. Então a gente vai selecionando. E para terminarmos, Paulo de Tarso, né, diz assim: dos servidores do Senhor, sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus sou o que sou. Que Jesus, então, nos ajude a amar os nossos encargos com a consciência que eu sou a minha maior responsabilidade. Que eu tenho comigo um grande respeito pela uma obra que eu sou coautora, mas que pertence a Deus nosso Pai. Que Ele nos dê, sim, força, coragem, determinação e luz. E essa doutrina espírita é isso que ela vem nos oferecer. Essa luz que vai clarear o caminho de todos nós. Que Jesus, então, nos abençoe.